Padre Márcio, sua bênção. Deus te abençoe. Tudo bem? Graças a Deus. E você, Fabinho? Tudo bem, melhor agora com a sua presença aqui. Obrigado por ter vindo aqui nos visitar. Eu que agradeço, né? É sempre uma alegria, né? Eu que no início da Rede Vida, a gente estava conversando nos bastidores, né? Quando ainda era aquela bancada, né? Participei em muitos e muitos, quase toda semana teve na bancada da tribuna, ver esse novo formato, experimentar esse novo formato, né? Da própria televisão, que é um entretenimento, mas também um assunto, em assuntos que tangem a vida da gente, né? O dia a dia é maravilhoso. Você tem feito um trabalho excelente, parabéns. Muito obrigado, Padre. Obrigado pela acolhida lá, agora agradecendo você aqui em São Paulo, Ótimo. né? Mas lá em São José do Rio Preto, quando tive, foi encantador a participação lá na missa, todo mundo comentou. Aqui em São Paulo, acharam que eu ia ficar lá com você. O Padre Márcio pegou o Fábio e vai ficar lá com o Fábio lá em São José do Rio Preto. É que nós temos vários lugares, a TV tem vários lugares, né? Porto Alegre, enfim, Brasília, etc. E tal. Às vezes as pessoas pensam que nós estamos ou todo mundo em Rio Preto ou todo mundo em São Paulo, né? Sempre fala, o senhor vai ver. Eu falo, eu vejo de vez em quando, Fabinho. Então, eu trago o abraço aqui de um monte de gente lá do Multicom, que é um evento que a gente foi representar a TV recente lá em Joinville, um evento maravilhoso, com comunicadores, gente do Brasil inteiro. Então, já trago o abraço também de todos lá que falaram. Não dá para anotar todos. Não, vai um abraço para o Fábio, lá da tribuna. Está entregue, entregue no ar. Muito obrigado, viu? Vamos falar um pouquinho sobre bioética, que é justamente a sua praia, quer dizer, onde você trabalha, né, com a bioética. Você dá aula de bioética, Eu dou aula de bioética, sabe? Porque eu brinco, eu falo, eu sou padre nas horas vagas. Minto. Muito obrigado à paróquia do Senhor Bom Jesus, lá de Votuporanga, que é a minha paróquia, né? Eu dedico a minha vida mesmo, a minha esposa, que é a minha paróquia. Mas Dom Arani, quando foi o nosso terceiro bispo em São José do Rio Preto, né? E um dia ele chegou para mim, era um final de tarde, assim, e eu estava no terceiro ano de filosofia. E tinha uma discussão numa universidade pública que tem lá em São José do Rio Preto. E ele falou assim, olha, eu acho que você deve ir. Eu falei assim, mas, poxa, eu nem estou acabando a filosofia, etc. e tal. Tinha outra formação, mas ele falou assim, não, tem uma semana, dá para você estudar de dia e de noite. E assim eu entrei no universo da bioética. E a partir daí surgiram muitos convites. Então, eu dou aula em pós-graduação, tanto lá na FAMERP, etc. e tal, em programas que tem de internato, né, de residência, etc. e tal. E também em outras faculdades de medicina, né? E hoje tem uma metodologia diferente de ensinar medicina, que é um chamado PBL, enfim, que é a partir do problema. Então, se distancia um pouco, ao mesmo tempo que se aproxima, se distancia uma formalização do pensamento da bioética, mas se aproxima também, vamos dizer assim, o caso mesmo fazendo a pergunta, né? Porque a vida é pergunta, né? A vida não tem resposta. É verdade. Né? Eu me lembro que um artigo de 1998 que eu escrevi no jornal, tem um pai de uma amiga nossa aqui da Rede Vida, a Lu, quero mandar um beijo, Paulo, o saudoso Paulo, uma pessoa muito antenada, e ele guardava um artigo que, na verdade, eu me inspirei numa propositura filosófica que falava assim, onde está a verdade? A verdade está na resposta ou está na pergunta? Eu acho que a verdade está na pergunta, porque a verdade é Deus, e Deus a gente vai sempre questionar, porque quando que ele vai caber, e quando se a possibilidade dele caber é mínima, claro, na nossa, porque ele é criador de tudo, e se a vida que a gente conhece, a gente chega no microscópio, chega no DNA, chega na última partícula que a gente conhece, nas menores que a gente conhece, a gente não consegue entender toda a dinâmica da vida, a gente consegue até salvaguardá-la, mas a gente não consegue entender essa dinâmica. Então, a própria vida questiona, Fábio. A gente chega num momento, por exemplo, no final da Segunda Guerra, do século passado, especialmente na segunda metade, que eles começam a inventar equipamentos de dar uma sobrevida. Por exemplo, até a década de 50, você tinha um aparelho metálico, vamos assim pensar, que é uma tabuinha metálica, né? E você colocava, não tinha respiração, você considerava morto. Mas com o advento do encefalograma, você diz, não, olha, o coração pode não estar funcionando, mas tem o cérebro, então vamos fazer uma ressuscitação, etc. e tal.
E os próprios equipamentos daquele lugar, né, que parece horroroso, mas é um cuidado intenso que a gente chama de UTI. Né? Então, tudo isso vai questionando a vida. E aí a gente começa. E o começo da vida? Quando se dá o começo da vida? Porque a gente pensa que a vida não é um fenômeno. Né? A gente pensa que a vida é uma coisa pontual. E não é. Eu e você começamos há 4 bilhões de anos atrás. Quando surgiram as primeiras amebas. Tudo bem, alguma daquelas amebas seria nós, seria a gente. Já estava pensada para ser um ser humano. Então, isso questiona a vida e questiona aquela primeira pergunta que também a morte nos trouxe. Para onde que eu vou? E, na verdade, quando eu pergunto para onde que eu vou perguntar quem eu sou. Porque essas duas perguntas, né? Porque quando eu digo para onde eu vou, eu tenho que perguntar para onde eu sou. Eu pergunto para onde eu vim. E eu descubro, então, de fato, quem eu sou. Se eu vejo alguém que me proveu a vida, minha mãe, falecendo perto de mim, uma coisa que não acontecia quando a gente era nômade, mas quando a gente virou sedentário começa, então a morte começa a propor, ou seja, a morte, que faz parte da vida, começa a propor para a gente uma reflexão, um pensamento sobre Deus, por exemplo. Porque nós saímos dele e tendemos a ele. Pelo menos é isso que a descoberta da filosofia cristã ajuda a teologia a refletir. Né? Quantos elementos, hein? Muita. É um universo. Nós estávamos até fazendo barulho aqui nos bastidores, justamente, estava com o doutor. Com o doutor ali. Exato. Ó, então toma uma aguinha, eu vou voltar já já. Eu vou querer que você explique um pouquinho para a gente sobre a questão bioética nos valores humanos. Vamos lá? Daqui a pouquinho, padre, me espera um pouquinho. Conhece o Padre Periquito? Sim, padre... ótimo, colega da casa, fantástico. Ele canta bastante, uma simpatia também, né? Padre, vamos falar um pouquinho sobre a bioética e os valores da vida humana. Por que a bioética é tão importante hoje para todos nós? Fábio, quando você fala de ética, você fala de um problema, né? Ética é a grande arte da gente escolher o melhor, né? Se a gente for definir ética, vamos dizer, olha, a ciência do bem e do mal, mas que ela aponta para o que é melhor. Mas ela fala do que é bem e que é mal, porque toda atitude humana, por exemplo, é ética. A gente trata a ética um pouco meio como substantivo de quem é bonzinho, de quem faz as coisas boas e não é mal. Então, o sujeito é ético. Não, o sujeito é ético, se a gente for apurar o termo, ele é humano, né? Porque toda atitude humana é ética, mesmo quando a gente não aprova essa atitude. Então, nasce esse estudo de dizer o que é bem e o que é mal a partir dos valores da vida. E aí, o que entra nesse valor da vida? Bom, Fábio, eu sou ferro, eu sou carbono, eu sou cálcio, mas eu também não sou nada disso. Eu tenho vida, como uma planta tem, mas eu não sou só vida. Eu tenho animalidade, eu tenho alma, ou seja, eu tenho instintos, eu posso me locomover como um animal de estimação em casa, mas eu também não sou só animal. Vai além disso. Eu sou espírito e eu tenho uma natureza espiritual independente da fé. Eu tenho. Essa natureza espiritual me dá capacidade, diferente de toda outra obra da criação, pelo menos que a gente conheça até hoje, de dizer, olha, você tem inteligência, ou seja, razão, e tem vontade, que a gente traduz como liberdade. Então, à medida que você dá liberdade para a pessoa, você cria na pessoa, a dignidade da pessoa humana, como um estatuto fundamental da vida em sociedade. A propriedade privada, mesmo que eu não tenha propriedade privada, a propriedade privada da minha consciência, ela é respeitada. E dentro dessa propriedade privada, que é a nossa consciência, que é a única coisa que a gente não consegue alienar, é justamente os nossos valores. Aí estão os nossos valores, religiosos, familiares, que têm que ser respeitados. Então, a bioética também, aí ela entra como uma ciência, se a gente pode colocar entre aspas, né? Mas que entra na transversalidade das coisas. Ela não pode ser política, senão ela vai ser a arte democrática, vamos dizer assim. Ela não pode ser democrática, porque senão ela é a arte do mais votado, né? Ela não pode ser meramente jurídica, e ela tem que ser transjurídica também, porque senão ela acaba na lei, na pura interpretação da lei, sem lembrar que outras sociedades fazem coisas diferentes.
E também não pode ser só religiosa, mas tem que ter itens religiosos, porque todo ser humano é religioso. Eu brinco que o cara mais ateu, ele tem uma macumbinha ali. Ele, entendeu? Ele não pisa assim, ele vai para a direita, ele acorda de um jeito, por quê? É próprio a gente associar, a religião está muito ligado à associação. Tá. Contudo, para nós, a religião, ela é um estamento moral, ela faz uma escolha moral para nós, porque eu nego a minha vida muitas vezes por causa de Cristo. Cristo foi alguém que negou a sua vida por causa de cada um de nós. Ele poderia ter fugido? Sim, aquele bate-papo com Pilatos. Ele poderia ter dito, olha, Pilatos, é isso aí mesmo, você tem razão, etc e tal, vamos dar um jeito de me tirar. Pilatos, inclusive, disse, olha, pô, você vai ficar quieto aí, traduzindo né? Você vai ficar quieto, eu tenho o poder de te tirar daqui, etc e tal, tirar a tua vida. E Jesus assume aquilo totalmente. Ou seja, o martírio de Jesus é um martírio por nossa causa. Então, está no princípio da religião também a admissão de um martírio por uma causa maior. Quando a gente vai falar de morte, quando que a gente permite a morte? Eu permito a morte por causa de uma causa maior. Mas é um princípio que não pode alienar? Sim. A vida é um princípio que não se pode alienar. Mas tem a fé. Então, você nega Jesus? Nega Cristo? Ou você nega o Buda, etc e tal? A pessoa pode dizer, eu não nego. Então, você vai morrer se você não negar. E aí a pessoa é morta. E isso a gente chama martírio. Ou seja, um testemunho, inclusive, com a vida. Então, são leques que vão abrindo que na hora que a gente vai colocar isso no ponto de vista prático, lá dentro de um hospital, lá na hora de definir, sei lá, quem vai desligar o aparelho, exato, né? Quem é mais importante, o bebê ou a mamãe? Na hora de definir lá para a sua família, um planejamento familiar, na hora de definir até a própria relação, como você falou, interpessoal, porque a gente fala de uma ecologia do ambiente, uma ecologia de espaço, etc. e tal, que entra também os valores da vida. Quais são os valores? Né? A gente vive um momento, eu falo assim, a gente capitalizou tanto o ser humano, né? O ser humano está quase como uma empresa. Tem gente que não entende um pouco isso que eu vou falando, que parece um pouco é claro, mas ele está muito empresa, ele é independente, né? Ele tem que ter uma previdência, ele tem que se cuidar, ele tem que ter uma saúde perfeita, ele tem que ser o belo, que nossa sociedade não aceita ele. Então, a bioética ela vai embrenhando e dizendo assim, qual que é o verdadeiro valor humano? Qual que é a diferença de um ente histórico que tem currículo de um ente que está sendo formado agora e que a vida está diferenciando ele de todas as outras criaturas, está tendo uma individualidade. Do embrião, qual que é a diferença do embrião de alguém que tem uma historicidade? Do ponto de vista da vida, nenhuma. É o tempo, são as escolhas e a oportunidade e as escolhas que a gente faz em relação àquilo. Então, é uma ciência que, por ser uma ciência ética, eu encaro ela bem transdisciplinar, justamente, né? Para ser transjurídica, transreligiosa, porque quando a gente transcende, a gente chega no integral, e a religião é bem isso, a gente transcende as nossas escolhas e faz uma opção por aquilo que é maior que a gente e que a gente nem conhece ainda totalmente. Aliás, diga-se de passagem, né, a igreja, de uma maneira geral, é muito criticada com relação a essa postura, exato, não é? E nós aqui da Rede Vida temos um projeto que traz esse nome chamado Juntos pela Vida. É verdade. Como que a gente pode fazer uma relação? Eu acho que a relação primeiro é o canal da família. Então, tem como valor fundamental a família, que é a mais questionada nos seus valores exato, reprodutivos, enfim, do papel social de cada um. Então, eu acho que esse é o primeiro. Segundo, porque nós temos a possibilidade de entregar a Rede Vida de televisão para uma criança de 3 anos de idade e ela assistir 24 horas sem que ela não tenha sido ofendida na sua dignidade. 24 horas ela pode assistir. Outra coisa, isso aqui é evangelização. Nós temos patrocinadores? Temos, mas a maioria da nossa programação religiosa conta com a ajuda dos nossos telespectadores. No mínimo 2 missas por dia, terços, novenas. E tudo isso é uma grande experiência de amor. Há exatos 1 ano, vai completar justamente hoje, amanhã, né? na madrugada de hoje para amanhã,
né, dia 1º de setembro, deu passo o programa Conta Comigo, que foi o primeiro passo dessa grande campanha chamada Juntos pela Vida, não é? Que tem o desejo de cuidar de toda a programação religiosa da Rede Vida de televisão. Ele deu o primeiro passo, a gente ocupando, através do Dalcides, que faz um trabalho maravilhoso, as madrugadas com essa presença amiga, ou seja, trazendo o telespectador que precisa de uma palavra, que está meio sem sono, né, para vivenciar aquele momento de graça, aquela oração, aquele chamado de atenção, muitas vezes, mas, sobretudo, tendo a linha do principal valor, que é o valor da Rede Vida. Primeira TV católica do Brasil. E com os seus valores plantados lá no coração do seu Monteiro, no coração de Dom Antônio, no coração de Dom Lucas. Por quê, Dom Luciano? Por quê? Porque justamente nós somos uma TV para a vida. Então, eu acho que existe uma ponte, sim, né? Essa ponte. E o Juntos pela Vida hoje é essa grande família. A gente chega a 1.500 cidades, a capilaridade da Rede Vida de televisão, que não está só nas grandes cidades, mas está lá no interior. Quando muitas vezes, você sabe, Fabinho, o padre paga a energia da nossa antena para que a gente evangelize, né, as dioceses e tudo mais. Olha a beleza disso tudo. Uma grande família chamada Rede Vida. E que a gente pede para que quem puder nos ajudar a continuar a expandir, que ligue para nós. Olha, as meninas estão lá agora, esperando a ligação da gente. É 0 operadora 11, tá no vídeo, lá. Tá aí? 4200-8080. Você liga e fala, olha, estou ouvindo o Padre Márcio, estou ouvindo o Fabinho agora, e eu quero saber como eu vou fazer parte dessa família. É sacrifício? É sacrifício. A gente não quer que você também não faça sacrifício. Não, porque a vida, para evangelizar, é sacrifício. Então, a gente pede, olha, nos ajude. Mesmo nas suas dificuldades, eu sei, ninguém é obrigado, claro que ninguém é obrigado, mas com liberdade fala assim, eu quero ser um evangelizador, quero ser um benfeitor da Rede Vida, quero ser um missionário deste canal de televisão de amor e de graça. Olha, se você quiser, está aparecendo aqui no vídeo, ó, 0 operadora 11, que é aqui em São Paulo, 4200-8080. Ligue, 4200-8080. Seja você também um doador de vidas. A gente comentava isso lá em São José do Rio Preto. Dignidade da vida. Da dignidade da humana. vida. Preservamos a família. Não é? Preservamos uma didática, vamos dizer assim, de entretenimento para toda a família. Você liga, às vezes, domingo à tarde e não tem, em outros canais, uma opção que nós temos hoje, de ligada à vida sertaneja, ligada à evangelização. Por exemplo, hoje no domingo à tarde, a gente tem essa opção do Padre Alessandro, Viva a Vida, a gente tem a opção do Rede Vida Evangeliza, que são programas de altíssimos níveis, né, que reprisam no domingo e dão mais uma opção para a família católica brasileira e para todas as outras famílias que preservam esse valor fundamental da vida, que é a família. Ou seja, você que está nos assistindo já percebeu que o Padre Márcio está falando, ó, é assim, né? A gente vai se unindo e como uma grande família abraçando o Brasil todo e também se ajudando construindo e crescendo os valores da família. Ó, e tem a missa que você preside às segundas-feiras. Toda que eu tive segunda. A honra de participar, né? A gente que teve a honra de te receber, né? Eu tive 2 honras aqui nessa casa, 2 honras. A primeira foi de conhecer o Dalcides e o projeto quando ele estava nascendo do Conta Comigo, exato, e ajudá-lo também aqui. Me lembro de quando nós fizemos o piloto aqui, nós fizemos juntos, eu fazia a parte do entrevistado, que a gente juntos concebendo isso e vendo as pessoas, brilhar os olhos das pessoas, falando, olha que coisa maravilhosa, um projeto de Deus, né, sendo inspirado pela nossa Rede Vida. E o querido Dalcides, que à frente de tudo isso. E a segunda honra missa, que eu tive de estar na missa. Ela nasceu também em fevereiro, né, um pouco depois, como uma forma da gente agradecer. A gente reza pelo benfeitor toda a missa, mas a gente queria um momento especial para ele, né? Então, é o momento do benfeitor, né? É o momento onde a intenção do benfeitor, a gente reza pelo benfeitor, é uma missa que ela tem uma leveza um pouco maior, eu e o Paulinho, né? Você viu a gente de vez em quando, o Paulinho não, excelente, é cantor, eu arranho, etc e tal, para fazer chegar até em casa
a gratidão em nome de Deus. Fala, a gente pega, ó, nós estamos levando os seus pedidos e apresentando a Deus porque nós somos gratos por você fazer parte da nossa família e com o seu sacrifício mensal ajudar a gente a responder o chamado de Deus, que é o chamado da Rede Vida. Agora, olha como as pessoas estão nos acompanhando aqui. Por isso que eu gosto de fazer programa ao vivo, viu, padre? Olha só. Boa noite, Fábio. Eu sou a Eliane, de Águas de Jurema, no Paraná. Que maravilha de entrevista. Eu sou benfeitora da Rede Vida, recente, com orgulho e admiração pelo trabalho que vocês desenvolvem na Rede Vida. Eu tenho uma pergunta. Quando o Padre Márcio vai voltar aqui no nosso programa? Ué, que bonitinha. A gente pode marcar. Estamos estudando vir uma vez por mês a São Paulo agora. Vamos ver, então, quem sabe uma vez a gente por mês marca, você vem no Tribuna, passa. combinado? Com muita alegria. Padre, muito obrigado. Posso pedir uma bênção? Pode, deve. Então vamos lá, vamos ficar em pé? Vamos. Abençoar esse povo que está assistindo o Tribuna Independente e com tanto carinho já está. Coloca aqui o telefone, vai, ô Tiago, deixa aqui no vídeo para que as pessoas que quiserem contribuir, que assistem ao nosso Tribuna, possam ajudar com o projeto Juntos pela Vida. Olha aí, 11 4200 8080. Ligue agora. Seja um benfeitor da Rede Vida, doador de vida para outras pessoas. Padre. O Tribuna nos dá uma oportunidade, Fábio, eu vou falar isso, de reflexão. E toda reflexão é necessária para uma boa escolha. Tá? Né? Quando a gente escolhe, refletindo, escolhe melhor e escolhe mais certo. Claro que a gente vai continuar errando. Então, por exemplo, a gente viu no início aqui alguém que é da área falando dessa questão do sentimento, com tanta leveza, mas com tanta propriedade, para que a gente faça boas escolhas. E bênção é isso, a escolha. A primeira bênção foi dada a Israel, para que Israel fosse pai do povo, né? Jacó que virou Israel para que fosse pai do povo. Então a gente recebe essa responsabilidade. E é por isso que eu digo agora, que não sou eu que dou, mas é o próprio Senhor. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida de televisão, desça sobre você, sua casa, sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Padre querido, volte obrigado. Sempre, viu? Muito obrigado. E fala para aquele casal, como que chama o casal que você me levou lá na casa deles? O João... Ah, não, o Viomar. Viomar, isso, exatamente. E a Marinês, Viomar e a Marinês. Nossa, comeu uma bacalhoada, hein, pai? Exatamente. Manda um abraço. Eles assistem, assistem ó, assiduamente. Beijo pra vocês. Obrigado do bacalhau. O bacalhau tava uma delícia. Eu adoro. Neto português, não tem jeito. Volte sempre, padre.